Amados, boa tarde. Nós somos os pregadores da página Jesus Não Mente. Nosso objetivo na página, ele não é dizer que você vai para o inferno, ou que você está errado de frequentar uma igreja evangélica, ou que você está errado de ser espírita, ou que você está errado de ser católico, de forma alguma. O objetivo da nossa página é mostrar para vocês o que ensina a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é muito clara em relação a essas coisas. O mundo ele tá cheio de religiões. Eu não sei te dizer agora em números, mas você tem a certeza. Você tem mais de 1000 religiões diferentes. Você tem mais de 50 mil igrejas. E o mundo, como é que ele está? Está uma desgraça. As pessoas se odeiam, as pessoas estão cheias de ódio, as pessoas são depressivas, infelizes, ansiosas, interesseiras, mentirosas. Mas o mundo está cheio de igrejas. Será que você não consegue entender algumas coisas na Bíblia que deixam muito claras que esse tipo de igreja não é a igreja que Deus quer que entremos por ela? Você deve estar se perguntando, irmão, mas eu sou uma boa pessoa. Eu frequento a igreja, eu gosto do meu pastor. Eu gosto da minha igreja, todo domingo eu tô lá. Irmãos, eu não tô aqui para dizer se você é uma má pessoa, se você é uma pessoa ruim. Só vou te dizer um versículo. Jesus foi chamado de bom. Sabe o que Jesus respondeu para essas pessoas? Jesus falou: não, eu não sou bom. Ninguém é bom. Só Deus é bom. Então você já começa a perceber que você está indo contra a palavra de Deus. Você está crendo no seu coração e não conhece a palavra de Deus. E está perecendo por não conhecer as Escrituras. Você está achando que está certo, mas você está errado. Por quê? Porque para quem crê em Deus e quem crê em Jesus Cristo, a gente só tem como guia a palavra de Deus. Nós cremos. Eu creio em Deus, então eu vou crer na palavra de Deus. Agora, o que não dá é você ser um religioso mentiroso. Você frequentar a igreja e não saber nada da palavra de Deus. E aí esse tipo de religioso de coração endurecido, eles são os servos de Satanás, que se fingem de ministros da justiça. Eles fingem servir a Deus. E essas pessoas que frequentam igrejas, elas fazem parte do plano de Satanás para enganar as pessoas ao redor. Então repara quando você vê assim, as pessoas falam: fulano, mas fulaninho vai pra igreja e é mentiroso. Fulaninho vai pra igreja e trai a esposa. Fulaninho vai pra igreja e é imoral, só fala besteira. Fulaninho vai pra igreja e não trabalha, tá esperando cair do céu. Eu não quero ir pra essa igreja não. Essas pessoas são maus exemplos. Essas pessoas que não vão à igreja por observar o crente, por exemplo, que não segue a palavra de Deus, elas estão se baseando no erro. Porque elas estão olhando para a pessoa, para o ser humano. E não para a palavra de Deus, e não para a cruz de Cristo que é perfeita. Quando você se compara com o ser humano, você vai se afastar de Deus, porque o ser humano é uma decepção. Jesus falou que a luz veio ao mundo, mas os humanos preferiram as trevas, porque eles são maus. Está escrito na palavra de Deus. Então Jeremias capítulo 17, versículo 5 ao 13, ele fala: maldito é o homem que confia no homem e aparta do Senhor o seu coração. Então Deus te chama de maldito. Você está confiando em pessoas, você está se baseando em pessoas para não seguir a Cristo. Olha o grande erro que você está cometendo. Vamos começar agora. Essa foi uma breve introdução, irmãos, para que a gente consiga ter uma visão geral das coisas. E outra coisa importante a dizer é que a gente nunca pode se esquecer disso. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. Poucos são os que encontram. Mateus 7. Então perceba que o Evangelho de Cristo, poucos conhecerão essa verdade e serão libertos por essa verdade. Não adianta querer encher igreja. Não adianta. Isso é um erro. Ah, mas a minha igreja é pequena. O pastor é muito abençoado. Errado.
Jesus falou em João 10, só há um pastor, eu sou o pastor. E quando ele chama as ovelhas para fora, as ovelhas ouvem e vêm. Jesus está te chamando para fora da igreja. Jesus quer que você abandone a religião. Ele quer que você siga os passos dele. É o que está escrito na Bíblia. Porém, os religiosos não aceitam isso. Eles são templólatras. Eles são pastólatras, igrejólatras. Eles precisam de uma igreja e de um pastor para servir a Cristo. Por que eles precisam? Porque eles são servos de Satanás que se opõem à vontade de Deus. Porque Deus falou. Jesus Cristo falou o quê? Se você quer seguir a mim, pegue sua cruz, renuncie-se a si mesmo e siga-me de perto. Irmãos, se vocês acham que servir a Cristo é só ir para a igreja e decorar 2 versículos, eu tô com pena de vocês. Eu quero deixar bem claro, você vai arder no inferno. Você vai arder no inferno para sempre. As pessoas falam assim, meu irmão, mas você fala que a gente vai arder no inferno? Oh, você tá jogando maldição. Não, eu não tô jogando maldição. Olha a minha voz de ódio. Você acha que eu tenho algum ódio de você? Eu não me importo nem um pouco com você, meu irmão. A minha missão nessa terra é pregar o evangelho de Deus. Se você vai crer ou não, isso é um problema entre você e Deus. A minha missão é falar. Deus, ele deixou claro isso no livro de Ezequiel, capítulo 3. Se você não falar o que eu mando você falar, eu vou cobrar o sangue deles das suas mãos. Porém, se tu falar para eles o que eu te disse para falar, então você estará isento de culpa diante deles. Estou lavando as minhas mãos do seu sangue. Se você vai crer ou não no que eu estou falando, torno a repetir. Isso não é um problema entre eu e você. Não precisa discutir comigo, não precisa me xingar. Isso é um problema entre você e Deus. Você sabe que tu vive numa vida de pecado. Sabe que você é uma pessoa depressiva, uma pessoa triste. Uma pessoa que não faz nada de útil. Por quê? Porque é escravo de Satanás, é escravo do pecado. Satanás amarra a sua vida. Nada que você faz dá certo. Por quê? Porque não tem o dedo de Deus. Provérbios 28 fala sobre isso. A oração do pecador é abominável diante dos olhos de Deus. Abominável. Então eu vou ler uma palavra aqui para vocês. Parece que a gente está lendo muitas palavras, né? Mas a gente está falando aquilo que a gente vive. Então eu já citei mais de 20 versículos aqui e não especifiquei para vocês, mas tudo é bíblico. Tudo que a gente fala é bíblico, porque tudo que a gente vive é bíblico. Ou seja, a gente vive a palavra de Deus. Então quando a gente fala, a gente dá testemunho daquilo que Cristo opera em nós. A gente não precisa ficar decorando palavras de... Olha, eu vou citar um versículo aqui que Deus cutucou meu coração, me incomodou. Irmãos, isso é coisa de igreja evangélica. Aqui é obra de Deus. Deus está te chamando para a verdade. Eu vou ler um versículo para você. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Olha o que está escrito. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. A virtude é o quê? É uma característica, é um traço de personalidade do caráter de alguém. Opa, essa pessoa aí, ela realmente é uma boa pessoa. Por quê? Porque ela fez isso, uma virtude da pessoa. Então Deus é claro, não adianta dizer que você ama o Senhor se você não frutifica para o reino. Irmão, mas eu amo o Senhor, eu fui na igreja e li 2 versículos lá na frente, eu agradeci a oportunidade em nome de Jesus. Isso é religiosidade. Você está se enganando. Fruto é você ajudar o pobre, é você ter a oportunidade de pecar e você não pecar, é você viver uma vida de oração, é você glorificar o nome de Deus em cada ação que você faz. Você fala palavrão, você é preso a, por exemplo, futebol, essas coisas. Essas coisas a gente pode assistir. Meu irmão, mas eu amo o Senhor, mas eu também amo o futebol. Eu sou viciado no meu time, não sei o que, não sei o que. Irmãos, não ameis o mundo nem o que nele há. A gente tem que ter discernimento. Eu não estou mandando você parar de assistir futebol. Eu não estou mandando você se trancar construir uma casa para você no alto da montanha e se isolar do mundo, de forma alguma. Eu estou mandando você ter discernimento para discernir aquilo que é de Deus daquilo que não é. A palavra de Deus ensina isso em Hebreus 4:12. Então não adianta de nada, aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, o reino de Deus ele não consiste em palavras. Ele consiste em ações. Então vocês acham que Deus não está observando as ações de vocês? O que os religiosos fazem? Eu vou para a igreja. Eu vou postar no Facebook aqui, eu vou para a igreja adorar o Senhor. Aí chega em casa,
tá na imoralidade, nem em casa. Na própria igreja que ele diz que vai, na igreja, no templo de pedra dele, ele fica falando safadeza, imoralidade, fofoca, comentando do cabelo de não sei quem, da roupa de não sei quem lá, ou da menina que é assim, que é assado, que é bonita, que é feia. Esses crentes são os mentirosos. Essas igrejas são grandes mentiras. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga que ele é uma bênção. Isso é coisa de boçal. Isso é coisa de gente medíocre. A pessoa que se submete a isso, ela merece o inferno. Porque é tão claro que isso não pertence a Deus, que Deus jogou essas pessoas na operação do erro. 2 Tessalonicenses capítulo 2 está escrito: irmão, só é crente quem negou a verdade. Porque Deus fortalece essas pessoas na mentira. Isso é palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e você vai ver. Não adianta discutir com a gente. Se você quer discutir com a gente, você está discutindo com a palavra de Deus. Aqui a gente cita a palavra de Deus. E olha o que Jesus fala a seguir no versículo 21. Que quereis? Ou seja, o que você quer? Que eu vá até você com a vara, ou que eu vá com você com amor e espírito de mansidão? Então Jesus, no versículo 21, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21. Aí ele fala, a palavra de Deus ensina: você quer que eu vá com você com a vara? Você quer que eu vá até você com a vara ou com o espírito de mansidão? Ou seja, irmãos, Jesus, ele pode se manifestar de duas formas. Ou ele é manso, com amor, ou ele é rigoroso. A vara. Deus falou sobre isso, a vara da correção. Está em Apocalipse, está em Provérbios. A vara da correção, para corrigir aquele que não se firmou nos passos. Aquele que peca, aquele que a semente não foi plantada num solo que não é fértil, aquele que está preso ao amor pelo dinheiro, pelo pecado, pela imoralidade, pela mentira, pela briga, pela inveja, pela contenda. Irmãos, parem de se enganar. A religião de vocês não está transformando o seu espírito com frutos para o reino de Deus. Vocês são 2 vezes mais merecedores do inferno. Por quê? Porque vocês ouvem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não surte efeito em vocês, porque tem um falso profeta sendo tendencioso e pregando para que você seja conduzido ao erro. Satanás, ele usa a palavra de Deus para te conduzir ao erro. A prova disso... irmão, você está falando isso? Como assim a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela deve ser acreditada, irmão. Não, irmão, isso é coisa de religioso. Quem é cristão sabe que Satanás prega a Bíblia. Capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas. Satanás tentou Jesus no deserto. Ele induziu Jesus ao erro citando as Escrituras. Se você abrir, você vai ver. Aí quando você abrir, vai falar: é verdade, eu não sabia. Pois é, Deus falou: o meu povo perece por falta de conhecimento acerca das Escrituras. A seguir, Oséias fala: e sem entendimento, o meu povo caminha para a desgraça. E Mateus: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então perceba quantas coisas vocês estão ouvindo aqui que são diferentes do que vocês têm ouvido na igreja. Perceba a diferença da nossa palavra para a palavra que é pregada na igreja. Jesus, quando começou a pregar, a primeira coisa que ele falou: arrependei-vos dos seus pecados, creiam no Evangelho, porque ele é salvação para todo aquele que nele crê. Está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e você vai à igreja, você não crê, você não está salvo. Está escrito que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você usa o pastor como um caminho para Deus, está errado, está morto, vai para o inferno. Isso é a palavra de Deus, não sou eu que estou te dizendo isso. Irmãos, Marcos 13:13, e sereis odiados por todos, por amor ao meu nome. E para mim é um grande prazer ser odiado, sabe por quê? Porque Estevão foi apedrejado, João Batista foi decapitado, Paulo foi morto também. O próprio Jesus foi crucificado por testificar as Escrituras sagradas. Só que tem uma coisa que vocês têm que começar a pensar nisso. As pessoas podem nos matar aqui, mas seremos eternamente vivos. Porque aquele que crê em Deus, aquele que crê em Cristo,
ainda que esteja morto, viverá. Agora você, meu irmão, quando morrer aqui, eu te deixo a parábola de Lázaro. Parábola de Lázaro, Lucas 16. Toma cuidado. Salmo 73 também fala sobre isso. Deuteronômio capítulo 32, versículo 35 também fala sobre isso. Quando você escorregar, você vai cair e não vai ter quem te levante. E isso vai ser eterno. Se você acha que o que você passa aqui é uma grande desgraça, imagine a eternidade no inferno. Muitos de vocês, a palavra de Deus ensina isso, continuam agindo da mesma forma porque não sabem que prestarão contas a Deus por tudo aquilo que vocês fizeram. Então, vou terminar essa palavra aqui. Citamos mais de 100 versículos durante esses 16 minutos de conversa. E eu só quero dizer uma coisa para vocês. Vocês são livres para não crer. Vocês são livres para ir para a igreja, para seguir pastor, para ter muitos amigos. Mas saibam que vocês são inimigos da cruz de Cristo, se vocês agirem assim. E como diz a parábola das 10 virgens, vocês vão ficar de fora. Vocês vão ficar de fora. E é para sempre. Eterno. Isaías 14 ensina. O inferno está pronto, esperando vocês. Lucas 13, 24. E mesmo se esforçando para entrar pela porta estreita, muitos não conseguirão entrar por ela. O reino de Deus, ele está disponível a todos, porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, se você usa igrejas e pastores e religiões e santos de pedra, olha, sinto muito, irmão, você está lutando contra a palavra de Deus. E quando Deus deixou a Bíblia, foi para ela ser seguida. Não é para ser lida, é para ser lida e vivida. Se você não segue as Escrituras, irmão, tenho pena de você. Muita pena de você. Então é isso. Nós somos da página Jesus Não Mente. O nosso objetivo é deixar claro que você não precisa dar um centavo de dinheiro, porque de graça dai, de graça recebestes e de graça deve dar. Não estamos prendendo você a nada, porque Jesus nos libertou. Porque se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, você pode servir a Deus onde você quiser. Mateus capítulo 6 ensina. Não sabe orar não, irmão? Ora no seu quarto, está escrito em Mateus capítulo 6. Jesus falou, se você não sabe orar, ora sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. E não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Amém. Então vocês têm orado dessa forma? Vocês têm orado no automático? Pai nosso que está no céu, santificado. Pensa em cada palavra que você está falando. Se você ora no automático, você é um religioso. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. A quem você tem perdoado, rapaz? Tá cheio de ódio nesse coração aí, cheio de vingança. Vocês são um bando de mentirosos. Então, por isso eu quero te dizer, somente Jesus Cristo pode transformar vocês em pessoas verdadeiras. Satanás é o pai da mentira, mas Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. Guarde isso. Paz.